até a próxima. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui estamos para trabalharmos processo civil. Alguns já me conhecem, outros talvez estejam começando esse curso agora. Então, portanto, eu vou me apresentar. Meu nome é Leonardo e nós temos essa incrível jornada processual civil. Então, eu vou aqui colocar os meus dados para aqueles que não me conhecem, de repente estão começando o curso agora, né? Aqui tem o meu e-mail para contato, que é professorlgutierrez@gmail.com. Tem também as redes sociais, tanto no Instagram quanto no Facebook. Eu recomendo que vocês sigam, justamente para que a gente possa ter uma interação. Às vezes eu faço live, divulgo conteúdo, vocês podem pedir solicitações. Ah, professor, eu preciso que você fale de tal assunto, de repente é um assunto que muitas pessoas têm interesse, eu vou, gravo, mando conteúdo. Enfim, as questões podem transitar conforme a necessidade de vocês, mas basta vocês participarem. Então, conto com vocês lá e a gente vai se falando. Bom, o conteúdo de hoje ele é bem interessante porque tem novidade do Código de Processo Civil, que é justamente o conceito de tutelas provisórias. E depois nós transitaremos para a sentença e coisa julgada. E assim nós iremos concluir esse módulo. A primeira coisa que eu peço para os alunos é justamente refletirem a respeito do nome. Porque o que significa tutelar? Né? Aí as pessoas pensam no conselho tutelar, pensam no menor. Claro, a palavra tutelar tem essa função. Mas eu quero que vocês pensem, o que significa tutela? Tutela é uma proteção, é uma guarda, né? É uma forma de resguardar alguma coisa, certo? Então, tutela provisória é uma proteção. Provisória porque não é definitiva. Então, daí, o que eu quero que vocês saibam? Quem é que garante essa proteção? O juiz. Então, é aí que vai entrar todo o detalhe. Então, o juiz, por meio de uma proteção provisória, ele vai garantir para o autor ou para o réu alguma coisa que possa resguardar algum direito, que possa estar sendo ameaçado, possa estar sendo prejudicado, e dali a gente vai tentar entender. E se o juiz é que vai fazer essa proteção, o juiz ele tem aí três formas de ato, né, que é a sentença, decisão interlocutória e despacho. Qual seria o ato do juiz quando ele dá uma tutela provisória? Decisão interlocutória. Por quê? Porque não põe fim ao processo. É isso. E despacho não decide nada, e sentença não seria uma tutela provisória, seria uma tutela definitiva. Então, olhem só vocês já estão começando a entender o conteúdo, está muito legal, estou muito feliz com a capacidade que vocês já estão. Vamos lá. Bom, para entender tutela provisória, é necessário entender que existe uma ramificação. Então, nós temos a tutela de urgência e nós temos a tutela de evidência, tá? Então, existem essas duas variantes, né? A de urgência e a de evidência. Nós vamos focar, por enquanto, na tutela de urgência. Vamos tentar entender o que é urgente segundo o Código de Processo Civil. Bom, a primeira coisa que o candidato, o estudante tem que entender é que, na tutela de urgência, deve haver o amparo da justiça por conta de evitar um prejuízo. Mas o Código de Processo Civil utiliza o seguinte termo, né? A fim de evitar um risco. E aí vocês vão perguntar, risco ao quê, professor? A palavra aqui, então, é fundamental, risco, né? Risco de dano ou risco ao resultado útil do processo. Pode dar um exemplo, professor? Claro. Então, vamos imaginar a seguinte circunstância. Digamos que existe uma pessoa, ela precisa de um medicamento e ela tem uma prescrição médica para tanto, é um tratamento de saúde, e esse medicamento ali ele é necessário para uma condição de vida, né? Então, se caso essa pessoa não tome, ela corre um sério risco aí de vir a óbito. E digamos que, claro, né, existe a Constituição Federal que estabelece essas condições, e a pessoa vai lá a um posto de saúde, condição de medicamento, né? Vai a um posto de saúde, né, para buscar esse medicamento. E digamos que o posto, olha, não, a gente não vai fornecer, tudo mais, né? E a pessoa entra em contato com o Estado, com o município, e eles se negam à cobertura. E digamos que ela contrata um advogado. Esse advogado vai entrar com uma ação na justiça para conseguir esse medicamento. Só que para conseguir isso em sede de sentença, né, que seria na parte final, demora muito, então não dá para esperar. Por isso que existe também a previsão de tutela. E por que é urgente? Né? Porque existe um risco de dano. Se ela não toma esse medicamento, pode virar óbito. Ou, de repente, chega ao final do processo, tem um risco ao resultado útil, ou seja, esse processo perde a utilidade, porque o juiz vai conceder essa tutela, só que aí vai chegar ao final, a pessoa fala, mas ela já faleceu, ou já teve um agravamento da doença, um quadro irreversível. Então, por isso que se usa o termo risco, né? Então, urgente
para todo mundo o problema é urgente, mas o Código de Processo Civil estabeleceu para o juiz, ó, juiz, quando alguém pediu alguma coisa e falar que é urgente, você vai fazer uma reflexão e uma análise para saber se, caso não conceda, terá um risco. Bom, então o juiz, inclusive, ele pode conceder essa tutela liminarmente sem ouvir a outra parte. Né? Então tem essa possibilidade. Só que tem um detalhe aqui que eu acho que é muito importante vocês se atentarem, que é o seguinte, né? Quando nós falamos de tutela, de urgência, o juiz também tem que fazer uma reflexão do outro lado. Porque digamos que ele conceda essa tutela e digamos que a pessoa não tenha o direito, chegando ao final do processo, ele identifique que, na verdade, ele não deveria ter dado. E aí você fala, professor, então é só cobrar o dinheiro da pessoa no final. É, mas no final, de repente, isso daí pode gerar um certo risco dela não pagar. E o outro coitado que estava ali na condição de fornecimento pode ser prejudicado por conta aí dessa situação um pouco mais desastrosa do juiz. Então, o que, que o juiz faz nessa questão? O Código de Processo Civil exige que uma garantia seja ofertada como forma de ressarcimento de eventuais prejuízos da outra parte. Então, por exemplo, pode-se dar um depósito judicial. Ah, mas a pessoa não tem dinheiro. Então, de repente, um carro, de repente, uma joia, alguma coisa que possa, ao final, se for o caso, ser entregue para outra pessoa. E se também não for o caso, volta esse bem, esse patrimônio para aquele que tinha o direito. Então, é assim que funciona a legislação processual. Tá? E aí, de repente, alguns de vocês podem pensar, professor, mas e se a pessoa que está pedindo essa tutela não tem dinheiro, não tem condição? Aí o Código de Processo Civil trabalha na questão do chamado hipossuficiente. O que é o hipossuficiente? É aquele que não tem condições de arcar com essa despesa sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família. E nessa condição, ele vai assinar, né, a declaração de pobreza, se isentando desse pagamento. Então é uma exceção à regra. Mas anotem essa possibilidade para fins aí de uma eventual questão de prova, tá? Continuando, nós temos o seguinte, né? A tutela de urgência, ela tem uma ramificação entre antecipada e cautelar, né? Então, o que seria uma tutela de urgência antecipada? O exemplo que eu dei para vocês do medicamento vem justamente nesse sentido. Eu quero que aquele pedido que seria concedido em sentença seja antecipado, seja dado agora. Então, é isso que é antecipar. Eu antecipo os efeitos da sentença. E o que seria a cautelar, professor? Ó, a cautelar é uma medida protetiva. Para tanto, eu vou dar um outro exemplo para vocês, de uma situação da qual eu trabalhei. Eu tinha, no caso, né, um cliente que era um escritório de contabilidade, e esse cliente, ele era basicamente formado por dois sócios, né? E ali eu fazia algumas defesas, ajudava em alguns procedimentos para aquele escritório. E eu me lembro que em um determinado momento, os sócios desse escritório, eles começaram a divergir, criar alguns problemas ali com relação à sua sociedade, né? Mas para apaziguar a relação, eu sempre trouxe ali medidas mais de mediação e tudo mais. Só que chegou um dado dia, um deles me ligou e falou: Léo, é o seguinte, o sujeito, fulano de tal, acabou de sair do escritório com alguns equipamentos. O porteiro lá do prédio avisou. E eu falei: nossa, isso é preocupante. Por quê? Ele está se desfazendo da sociedade, só que de forma indevida. Como vocês estão divergindo, vai chegar uma hora que, quando vocês forem dividir de fato essa sociedade, vocês não terão bens a serem divididos. Então, o que nós teremos que fazer? Eu vou entrar com uma ação agora na justiça, uma medida cautelar em caráter de urgência, para que esses bens sejam bloqueados. Ah, mas professor, e se os bens são dele, são do outro? Exatamente. Eu não estou discutindo ainda quem que é o proprietário. Eu só estou determinando que o juiz retire esses bens do poder das mãos desse sujeito, para que, ao final de um processo que vai vir, seja definido, então, quem que é o proprietário para ser entregue esse bem, esse objeto. Porque agora, se essa circunstância ficar dessa forma, pode ser que chegue ao final do processo uma divisão patrimonial e ninguém tenha bem para receber. Então, verifiquem o prejuízo que possa ser essa situação. Então, prestem atenção. Cautelar é uma medida protetiva para resguardar circunstâncias que ainda serão objeto de julgamento do juiz, ou seja, numa ação própria, ou seja, numa ação antes, né? Porque tanto a tutela cautelar quanto a tutela antecipada, ela pode ser conferida de forma antecedente ou incidente.
Ficou feio aqui, é o mouse, né? Não fica muito bom, mas não tem problema. Acho que dá para vocês entenderem aí essa letra do professor, que não ficou das melhores, né? Então, o que seria uma tutela antecipada antecedente? Eu, antes de ter uma ação principal, eu entro com pedido. Eu falo, excelência, nem existe uma ação principal. O que temos agora é um problema futuro que ainda vai ser analisado. Mas como forma protetiva, tira os bens desse sujeito. Ou seja, não tem uma ação de dissolução de sociedade ainda. Mas tira os bens dele, para que quando eu entrar com a ação de dissolução, ao final, a gente tenha bens a ser repartido. E o que seria incidente, professor? É porque a ação principal já foi distribuída. E no meio, né, no incidente, surgiu esse problema e aí nasceu, de repente, uma cautelar ou esse pedido de tutela, tá? Então, fiquem aí com essa observação do Código de Processo Civil. Continuando, agora surge a chamada tutela de evidência. O que tem que ficar claro para vocês? O que significa algo evidente? Evidente é aquilo que é nítido, é claro, está na cara. Mas como assim, professor? Vamos imaginar a seguinte circunstância, né? Eu estou em minha residência e, de repente, chega um cartão de crédito do qual eu nem solicitei. E digamos que, de repente, passa um tempo, vem uma fatura. E eu não solicitei o cartão, vem uma fatura cobrando anuidade, cobrando, de repente, uma compra que eu não fiz. E para piorar essa situação, o banco está me cobrando judicialmente essa relação. Eu falo, nossa, eu não pedi, estou sendo cobrado, então o que eu vou ter que fazer agora? Eu vou ter que entrar com uma ação, não, vou ter que fazer minha defesa judicialmente para que seja afastada essa cobrança, né? Então, a defesa vai ter eu vou fazer esse pedido, eu vou falar assim, olha, excelência, nesse caso, diferente da urgência, eu não vou falar que eu vou morrer, que vai acontecer alguma coisa muito grave, que de repente eu não vou conseguir restabelecer as condições. Mas é porque está nítido o meu direito, que está sendo cobrado indevidamente, e de afastar essa cobrança. Então, o juiz vai conceder uma tutela pela evidência. Então, olhem só o exemplo. Ó. O réu está sendo cobrado de uma taxa que já foi julgada várias vezes por um tribunal como indevida. Então, em virtude dessa circunstância que parece, na visão do juiz, que é algo indevido, ele suspende a cobrança. Então, perceba, ó, a tutela de evidência será concedida independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. O que isso quer dizer? Que eu não preciso demonstrar para o juiz que eu estou sendo prejudicado. Pode ser que tenha um prejuízo, mas isso não é o requisito. O requisito é justamente o que? A evidência. É o direito chamado líquido e certo, né? Que o Código de Processo Civil não usa esse termo, né? Esse termo é utilizado em mandado de segurança. Mas é aquele direito que está quase claro, está óbvio na cabeça do juiz, mas é claro que existe um processo, ele precisa seguir, então o juiz vai conceder essa tutela como forma protetiva. Então não precisa sequer demonstrar o risco de dano, o risco ou resultado útil do processo, que isso é exigência do outro, né? Que é a tutela de urgência. Então, quando aparece algo que é simulado, quando tem julgamentos reiterados, quando tem prova documental cabal, o juiz tem uma evidência que aquele direito está certo, então, portanto, ele concede uma tutela provisória, a fim aí de resguardar para que o processo, como ele acaba às vezes demorando, o sujeito aí não seja importunado, não seja cobrado em uma situação como essa indevidamente. Então perceba também que no meu exemplo eu coloquei o réu, né? Então pode ser o autor, pode ser o réu, qualquer um pode buscar essas tutelas. Tudo bem? Continuando. E agora, então, nós vamos trabalhar a sentença. Então, seria a tutela definitiva e não a provisória. E a sentença, eu já relacionei isso para vocês em algumas partes do nosso curso. Existe a sentença com e sem resolução do mérito. O que é o mérito? É o problema que foi proposto. Então, quando o juiz resolve o mérito, ele dá uma solução ao problema entre o autor e o réu. E qual que é a consequência disso? Quando o juiz resolve o mérito, em regra, obsta, ou seja, cria um obstáculo, um impedimento, que a parte propõe de novo, né, a mesma ação. Então, quando o juiz resolve o mérito, acabou. O autor, ele não pode mais pleitear isso em juízo. Ele pode recorrer, mas é dentro do mesmo processo. Agora, uma nova ação já era, esquece, né? Então, por isso que quando eu tratei com vocês lá o julgamento liminar improcedente, eu falei que era uma resolução de mérito, eu falei, ó, aqui é preocupante, porque de repente esse autor é isso e pronto, acabou. Agora, quando o juiz ele analisa a questão, mas não julga o mérito, não obsta que a parte proponha de novo a ação. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, por exemplo, quando o autor ele pede ali um pedido
e digamos que o juiz analisando esse pedido, né, tem ali alguma inépcia da inicial, tenha de repente um pedido que é incompatível, qualquer coisa que possa gerar o indeferimento da petição inicial, o juiz, ao sentenciar, é uma sentença sem resolução de mérito, tá? Então isso tem que ficar bem destacado para você. Quando o autor, por exemplo, quer desistir da ação, o juiz homologa, é uma sentença sem resolução do mérito. Ou seja, ele pode propor a ação novamente. Então, quando eu falo, às vezes, o falo, o autor pode pedir desistência, mas o réu já foi citado. Então, tem que pedir a opinião do réu. Aí tem aluno que fala, professor, mas o réu não vai aceitar. Eu falo, por quê? Às vezes o réu quer que continue, justamente por conta do seguinte, se continua a ação, o réu vai ter uma decisão com resolução de mérito, então tudo depende de cada circunstância. Então não tem essa dele vai aceitar, de não vai aceitar. Tudo depende do quê? Em qual momento processual ele está e quais são as condições, porque às vezes para o réu vale a pena continuar para que se tenha uma resolução de mérito. Ou às vezes, de fato, vale a pena não continuar, mas não é tão óbvio quanto às vezes parece essa relação. Tudo bem? Agora, outras coisas que nós devemos pensar a respeito da sentença. Vamos lá? Então, a sentença ela tem que ter um começo, meio e fim. O que é o começo, meio e fim da sentença? O relatório, a fundamentação e o dispositivo. Né? Então, o relatório é o resumo, né? O nome já está dizendo. O juiz vai fazer um relato de o que aconteceu, colocando aí as identificações, o nome das partes, o que aconteceu, o que o autor pediu, o que o réu falou, o que teve em audiência. Né? O fundamento, o juiz vai colocar aqui os aspectos jurídicos, né? Então, código, constituição, jurisprudência, a súmula, né? E ao final ele vai ter o seu dispositivo, né? Que seria a conclusão, que é o que nós chamamos de veredicto, né? Ou seja, qual que é a conclusão do juiz, né? Então, se é julgo procedente, julgo improcedente, parcial procedente, enfim, essa é a relação que nós temos aqui, tá? Bom, com relação ao pedido, lembra que nós até estudamos, né, o pedido alternativo, o pedido subsidiário, nós estudamos inclusive que o juiz, que é lícito, né, ter pedidos cumulativos, né, e até inclusive tem um pedido genérico, mas é uma exceção, porque o pedido tem que ser determinado. E o juiz não pode fugir daquilo que foi proposto. O juiz não pode ser o justiceiro, como muitas pessoas pensam, né? Ele verifica alguém que está sendo prejudicado e concede alguma coisa que sequer foi pedido. Não, porque o código diz, é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da que foi pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que foi demandado. Ou seja, o juiz ele tem que julgar dentro do que foi solicitado. Ele não pode nem dar a mais, nem fora, nem se esquecer. É isso que o juiz tem que se atentar. Isso é o julgamento dentro do pedido. Agora acontece o seguinte, vamos imaginar que nós estamos diante aí de uma situação no qual você contratou um profissional para fazer um serviço de pintura na sua casa. E digamos que esse profissional só entregou metade do serviço. E você ficou bem incomodado e você entrou com uma ação na justiça porque ele não quis terminar a obra, né? Não quis terminar o serviço. E ele alega para o juiz que ele não terminou porque você não pagou, que foi o combinado. Né? Então ficou tudo ali de boca, aquela relação toda, o que é ruim, mas o juiz agora tem que decidir. Então, nós estamos numa condição, né? Qual que é a condição? Se ele trabalha, você paga, mas na cabeça dele se você paga, ele trabalha. Então isso é uma relação condicional, né? O se. Se acontecer tal coisa, tem outra, né? A decisão do juiz, independentemente do que ele está julgando, tem que ser sempre certa. Ela não pode deixar dúvida. O juiz não pode, por exemplo, nessa circunstância, falar, olha, se você pagar, ele termina a obra. Ou se você terminar a obra, ele paga. Resumindo, ele vai deixar do jeito que está. Então, por isso que sempre a decisão tem que ser certa. Ela não pode ser incerta, dúbia, né? Imprecisa. A decisão tem que trazer uma clareza, ainda que ele esteja julgando, como eu mencionei, uma relação que envolva condição. Nesse caso, ele tem que pôr um ponto final, resolver o mérito dessa relação. Legal? Bom, ainda nós também podemos perguntar se o juiz pode, né, modificar a sua decisão. E eu não estou falando em grau de recurso, porque às vezes quando eu entro nesse assunto, algum aluno fala, professor, pode recorrer da decisão do juiz. Eu não estou falando disso, estou falando do próprio juiz alterando, né? Então, o juiz só poderá alterar a sua sentença quando? Para corrigir de ofício, ou seja, ninguém pediu, ele foi lá e corrigiu, ou a requerimento da parte, quando tem inexatidões materiais, ou seja, às vezes tem um nome errado, alguma não ficou digitado corretamente, inconsistente, então é algo simples, né? Ou até mesmo um erro de cálculo. Então não precisa de algo muito complexo para que se corrija esse erro. Então fica mais fácil o próprio juiz corrigindo. Ou até mesmo por embargos de declaração,
que é um recurso que eu vou ensinar para vocês na aula específica de recursos, tá? Mas já anotem, deixem essa situação, porque muitas pessoas pensam, o juiz sentenciou, não muda, pode ser alterado nessas circunstâncias previstas. E com relação à efetivação da tutela, ou seja, para fazer valer a decisão do juiz, o que acontece? Muitas vezes, as pessoas pensam que a decisão do juiz deixa para lá, não vou cumprir, mas é necessário que tenha uma efetividade, ou seja, que o juiz decida e haja uma segurança. Olha, o juiz decidiu, eu vou receber. Então, como é que faz para que isso tenha uma efetividade? Às vezes é necessário a imposição de multas, tá? E essa multa tanto pode ser aumentada, se ficar verificado que não houve ali o devido cumprimento, ou até mesmo diminuída se verificar que o juiz às vezes pegou muito pesado com essa multa, tá? Então anotem essa observação. E para fechar esse tema de sentença, nós temos a chamada coisa julgada, né? O que seria a coisa julgada? Coisa julgada é aquela relação entre autor e réu que não está mais sujeita a recurso. Ah, professor, transitou em julgado. Isso, o trânsito em julgado é o lapso temporal, né, análise do tempo, da qual você finaliza e verifica, não houve interposição de recurso. Mas por que não houve recurso? Por dois fatores. Ou porque a pessoa desistiu de recorrer, ou porque ela já usou todos os recursos possíveis. Ou seja, é o famoso aceita que dói menos. É isso e pronto, acabou. Então, coisa julgada é a relação entre autor e réu, que já tem uma decisão e dessa decisão não tem mais recurso. Ou seja, é aquilo e pronto, acabou. Tá certo? Bom, agora eu gostaria que vocês visualizassem esse fluxo para que vocês tenham uma visão macro do processo, né? Então, nós temos a chamada tutela jurisdicional, né? Então, seria a proteção da jurisdição. O Estado ele tem um monopólio da força, né? O monopólio ali do julgamento, então eu não posso ter a autotutela no sentido de fazer valer os meus direitos na porrada, na briga, então eu preciso levar isso para o judiciário. E como é que o judiciário vai analisar a minha questão? Então, eu tenho a fase cognitiva. Lembra da cognição? O que é a cognição? É o processo de conhecimento. Vai ter a petição inicial, vai ter a citação, vai ter a audiência de mediação, vai ter a etapa de defesa, vai ter ali o saneamento do processo e depois a audiência de instrução e julgamento para que se tenha a sentença. Então, essa é a fase de cognição. E qual que é o objetivo da cognição, conhecimento? Ó, declarar ou reconhecer direitos, né? Então, esse é o objetivo, gerando, então, o processo de conhecimento, chegando em uma sentença, tá? E depois da sentença, tá tudo mil maravilhas, professor? Não, né? Porque depois nós precisamos satisfazer esses direitos, né? Seria a etapa de cumprimento de sentença. E daí vai chegar a fase de execução, né? Que é o dinheiro entrando no bolso, se for o caso. Então, você está cobrando uma dívida, primeiro vai reconhecer essa dívida para depois cobrar essa dívida. Então, é um caminho um pouco longo até que você receba, tá? Mas eu vou ensinar para vocês que existe a possibilidade do processo começar aqui, pulando toda a etapa de conhecimento. Como, professor? Vamos lá. Eu vou pegar aqui uma tela em branco, que é uma forma da gente entender melhor essa relação. Então, o que nós temos aqui? Deixa eu escrever. Tudo que eu chego para um cliente e pergunto: você tem um título, né? Então tudo começa com o título executivo, né? O que é o título executivo? É um documento, tá? Então deixa eu pegar aqui. Então esse aqui é o meu documento, é o título executivo, né? E daqui nós vamos fazer o seguinte, ó. Esse título ele pode ser judicial ou extrajudicial. Então aqui o título judicial. Ou aqui extrajudicial. Professor, mas como é que seria o título judicial? O cliente, quando ele me procura, a primeira coisa que eu pergunto para ele, quais são os documentos que você tem para a gente entrar com a ação? E dependendo do documento, eu falo, nossa, que bom. Ou dependendo do documento, eu falo, tudo bem, isso vai nos ajudar. Porque se ele tem o documento, no caso aqui, ó, extrajudicial, por exemplo, ó, cheque, contrato, duplicata. Quando ele tem esses documentos aqui,
eu estou tranquilo. Eu falo para o meu cliente: olha, nós estamos numa condição bem favorável. Por quê? Porque esses documentos eles atestam a existência da dívida. Então esses documentos aqui eles formam o que se chama título executivo extrajudicial. Então quando o meu cliente tem um desses documentos aqui, nota promissória também, eu não vou entrar com o processo de conhecimento. Eu já vou entrar o quê? Na fase de execução, porque eles já atestam a existência da dívida. E se não tem esse documento, professor, nós vamos em busca dele. E qual que seria ele, professor? Nós vamos em busca de uma sentença, não é? Então, o que é a sentença? É um título executivo judicial. Só que demora até chegar a sentença e depois tem a fase do cumprimento dessa sentença. Então, é aqui que eu queria que vocês visualizassem essa relação. Então, anotem, façam esses esquemas, tá vendo como é bom às vezes desenhar? Ficou muito perfeito, eu improvisei agora com vocês, mas o importante é que vocês entendam essa relação. Tudo bem? E ainda eu quero continuar aqui no nosso fluxo para justamente explicar o seguinte, com relação aos prazos, porque na fase de cumprimento de sentença, o juiz vai determinar que o devedor, né, o executado, pague em 15 dias. Mas tem uma observação que eu acho que é importante para vocês com relação à pensão alimentícia, porque prevê o Código de Processo Civil que, em se tratando de pensão alimentícia, o débito tem que ser pago em 3 dias, com um agravante, sob pena de prisão, que não tem prisão por dívida civil, exceto se for pensão alimentícia. Então, o sujeito está devendo a escola dos filhos, ele vai ser executado. Mas se ele não pagar, professor, sim, serão bloqueados os bens, essas coisas. Mas quando é dívida de pensão alimentícia, nessa condição, a pessoa, além de sofrer os bloqueios que ocorrem nos outros casos, pode sofrer também, inclusive, a questão do seu bloqueio de liberdade, né? Ou seja, uma prisão para fins de forçar o pagamento. O Código de Processo Civil também trabalha, não só para pensão alimentícia, mas para outras circunstâncias, como uma forma do juiz ter à sua disposição meios necessários para fazer valer a decisão. É uma carta em branco que o código deu, né? Mas é claro que isso passa por revisão. Então, por exemplo, eu já vi casos na justiça, a pessoa está devendo, por exemplo, a escola do filho, e o juiz manda bloquear a CNH, como forma do sujeito falar, bom, já que eu estou com a minha CNH retida, eu vou correr para pagar essa dívida. Eu já vi casos do juiz determinar que o sujeito, numa dívida de condomínio, não possa utilizar o elevador. Então, imaginem que absurdo, né? A decisão foi revogada. Já vi questões também do juiz determinando bloqueio de passaporte. Também já vi que isso foi revogado. Mas, de qualquer forma, é só para vocês perceberem que o código deu para o juiz uma carta em branco para fins de fazer valer a sua decisão. Então, pessoal, vocês observaram que o processo ele tem ali uma magnitude, ele é muito amplo, até que se chega aí à satisfação dos seus direitos, tá? E aqui é só uma questãozinha para a gente verificar se ficou um pouco claro uma parte do nosso conteúdo, né? Então aqui já aparece um ponto importante, ó, é defeso. Defeso é aquilo que é vedado, é proibido. Isso é muito importante. Poucas pessoas sabem, muitas pessoas pensam que defeso é aquilo que está defendendo, está garantindo, mas diz até a gramática, né? Isso não é de direito, é a gramática, né, portuguesa, e defeso é aquilo que é proibido, é vedado. Né? Então o juiz está proibido de dar uma decisão certa? Não, ele é obrigado a dar uma decisão certa, né? Ainda que seja uma relação condicional. O juiz está proibido de impor multa? Não, né? Ele pode impor a multa para fazer valer a sua decisão, né? O juiz está proibido de dar uma decisão a favor do autor de natureza diversa do que foi pedido, condenando também o réu em quantidade superior ou em objeto diverso? E isso ele está proibido. Essa é a resposta certa, né? O juiz está proibido de corrigir a sua decisão? Não, né? Ele pode corrigir. E ele pode modificar a periodicidade da multa, ou se é suficiente ou excessiva? Sim, né? Então isso aqui ele não está proibido. A resposta é C. Galera, foi ótimo estudar esse conteúdo. Ele é bem complexo. Eu espero que vocês tenham entendido. Voltem, vocês têm a opção de pausar, a opção de ir mais rápido, de ir mais devagar. Na dúvida, contem comigo. Eu desejo muito sucesso. Treinem, pessoal. Um grande abraço. Vejo vocês na próxima. Até mais. Bons estudos.